Centro Educacional Girassóis, segunda série do ensino médio, aula 11. Hello, pessoal, Teacher Marcela, tudo bem com vocês? Vamos lá para a nossa aula em vídeo de hoje. Semana passada, nós falamos sobre voz ativa e voz passiva. Hoje, a gente vai se aprofundar um pouco mais na voz passiva e na sua respectiva construção. Muito importante que vocês tenham sempre em mente que a voz passiva, para ser construída, o verbo principal da frase, né? Ou seja, a ação da frase, ela estará no past participle. Porém, vocês vão precisar construir a voz passiva em concordância com a voz ativa. Então, se na frase, na voz ativa, você usou o simple present, na voz passiva, você também terá que usar, tá? Aqui a gente tem uns exemplos, né, dessa construção. Então, na voz ativa, o sujeito da sentença faz alguma coisa, na voz passiva, alguma coisa acontece com o sujeito da sentença, tá? Porém, prestem atenção que o tempo verbal é o mesmo. Ó. A mosquito bit Paul. Paul was bitten by a mosquito. Ou seja, um mosquito mordeu o Paulo. O Paulo foi mordido pelo mosquito. Ambos estão no passado, ok? Na outra frase, desculpa, the hotel rooms are cleaned every morning before 11. Os quartos de hotel são limpos todas as manhãs depois das 11 da manhã. Então, prestem atenção que o are aí é o verbo to be, que me diz que essa frase está no presente, porém, o cleaned é o past participle do verbo clean. Então, vocês vão precisar, na hora da transformação, essa frase está na voz passiva, para transformar ela na voz ativa, vocês precisam manter o mesmo tempo verbal. Nessa tela aqui, eu trago para vocês, na primeira coluna, todos os tempos verbais, as construções na voz ativa e as construções na voz passiva. Observem na primeira frase, na voz ativa, I make a cake. Eu faço um bolo. A cake is made. Um bolo é feito. Eu estou no simple present, tanto na voz ativa quanto na voz passiva. No present continuous, I am making a cake. Eu estou fazendo um bolo, tá? Na voz passiva, a cake is being made. Um bolo está sendo feito. Então, prestem atenção que o verbo to be, ele mantém no mesmo tempo, tanto na voz ativa quanto na voz passiva. O verbo da ação é que vai para o past perfect. E assim a gente vê em todos os tempos verbais. Past simple, I made a cake, eu fiz um bolo, a cake was made, um bolo foi feito. Present perfect, I have made a cake. A cake has been made. Observem a construção, o tempo verbal terá que ser mantido para que essa transformação de voz ativa para a voz passiva, ela tenha coerência. Você tem que ter as duas frases, as duas construções, mantendo o sentido, tá? Eu não posso dizer
I am making a cake. Eu estou fazendo um bolo. E quando transformar para a voz passiva, eu dizer a cake was being made. Um bolo estava sendo feito. Não, porque se eu estava no present continuous na voz ativa, eu tenho que manter o present continuous na voz passiva. E vice-versa, se eu quero transformar uma frase de voz passiva para voz ativa, eu preciso usar a mesma estrutura, tá? Eu preciso de verdade que vocês tenham muita atenção com isso, porque senão a transformação fica errada, ok? Vamos lá. Agora que a gente já falou disso, né? Já demos mais uma visão sobre a voz passiva, vamos aos exercícios. Esses exercícios são extra book, então estão fora do livro. Vocês façam no caderno e na próxima aula a gente corrige. Vamos lá. Prestem atenção no texto. Existem espaços em branco que vocês vão completar utilizando a voz passiva. Pode ser que tenha voz ativa? Pode ser. Eu não vou dizer para vocês qual voz vocês têm que usar. Prestem atenção no texto, leiam o texto. Não se atenham às palavras que vocês não conhecem, prestem atenção nas palavras que vocês conhecem e vão completando com as palavras faltantes esse texto de acordo com o que vocês entendem necessário. Se o texto está na voz passiva, vamos continuar na voz passiva. Se aquela frase está na voz ativa, continuem na voz ativa. Ok? Esse primeiro texto, now make popcorn. Agora, faça pipoca, ok? Esse segundo texto, a gente vai fazer o mesmo exercício, igual ao anterior. O título dele, Want Coffee, né? Quer café? Então, vamos novamente ler o texto, prestar atenção nas palavras que a gente conhece e completar com as palavras faltantes, esteja o texto na voz ativa ou na voz passiva. Esses exercícios já são um pouquinho mais difíceis do que aqueles que a gente fez na aula passada. Já são exercícios para vocês refletirem sobre o material, refletirem sobre o texto e vocês mesmos vão começar a conseguir identificar onde a gente usa a voz ativa, onde a gente usa a voz passiva, como é que eu complemento um texto com voz ativa ou passiva, ok? Novamente, não temos as palavras, vocês vão complementar com as palavras que fazem sentido. E o terceiro texto, novamente, making paper, fazendo papel, fabricando papel. A gente tem um outro texto, esse menor do que os outros dois, né? Mas faremos do mesmo jeito. Prestem atenção na construção. Depois, vejam se estamos falando de voz ativa ou voz passiva. Pensem, que palavra está faltando aqui? O que falta para essa frase fazer sentido? É isso que eu preciso que vocês entendam. Vamos começar a construir vocabulário e vamos aprimorar o uso da voz ativa e passiva, ok? Na verdade, muito mais da voz passiva, né? Porque a voz ativa é basicamente como a gente fala o tempo todo, ok? Então é isso, pessoal. Esses foram os 3 exercícios de hoje. Eles serão um pouco mais trabalhosos, sim, tá? Porque vocês vão precisar não só completar as palavras faltantes com a voz passiva, mas fazer com que essas frases que vocês estão formando, seja na voz passiva ou ativa, façam sentido. Eu espero que vocês não tenham
dificuldade, mas se tiverem, a gente vai conversar na aula online. E se tiverem dúvida antes disso, mandem para a teacher, beleza? Por hoje é só. Muito obrigada. See you soon. Bye, bye.